Oi, gente, tudo bem? Nesse exercício, então, do pêndulo, eu vou pegar essa imagem aqui, que vai estar disponível para vocês está disponível para vocês aí no Canvas, tá? Vocês podem escolher uma outra imagem se vocês quiserem, mas é um pêndulo, tá? E eu fiz essa montagenzinha aqui para a gente poder brincar um pouquinho também, né? Então, tentar construir, além da animação do pêndulo, construir um contexto para o exercício, tá? Então, olha só, antes de vocês começarem a animar um pêndulo, é interessante perceberem, pegarem alguma coisa que tem esse funcionamento para ver como que ele vai parando, como que é o decaimento dele, tá? Então, a gente tem, num movimento pendular, a gente vai ter, né, o objeto que está numa posição, deixa eu deixar um pouquinho, está aqui, por exemplo, né? Aí ele vai vir para o outro lado, e a gente vai considerar que ele tem uma perda, não é um pêndulo de relógio que vai, né, constantemente tendo uma recuperação ali por conta da corda ou da energia, o que quer que seja. Então a cada descida, ou a cada passadinha, ele perde um pouco, tá? Então digamos que eu vou fazer um desenho dele aqui, assim, ó, esse sendo um extremo e esse outro. Ele está aqui, então ele primeiro movimento, ele pode até vir para cá, na volta de repente ele vai um pouquinho menos. Eu vou descendo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aí veio para cá, um pouquinho menos. Veio para cá, um pouquinho menos. Veio para cá, um pouquinho menos. E vai diminuindo até, né, não ter mais movimento. Então a cada caminho que ele percorre, ele perde um pouco, tá? Então ele vai sempre perdendo. E aqui a gente pode manter uma perda proporcional, tá? Como na bola que a gente fez pulando, a bolinha pulou, depois que ela bateu aqui, ela, sei lá, ela recuperou um terço da altura. No próximo pulo, ela vai bater, vai recuperar um terço da altura. No próximo pulo, um terço, tá? E assim sucessivamente. Então a gente trabalha com essa perda, né, que não vai variar nesse caso, e vai trabalhando isso. A bolinha pulando, né, quando a gente pega a bolinha pulando, é isso que tem no livro do Richard Williams. Se você pegar a bolinha pulando fazendo esse tipo de movimento aqui, né? Ó, assim, pom, 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 pom. Ele coloca, o Richard Williams, que cada batida aqui equivale a um tempo, né? A gente pensar no pose to pose. Então, cada vez que ele bate aqui no chão, tom, 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 isso é o tempo, tá? Então, se a gente perceber essas batidas, pom, 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 elas vão diminuindo. Então, o tempo, à medida que eu avanço aqui, o tempo ele vai ficando menor entre essa pose, ou entre esses contatos, ele vai diminuindo, tá? E o espaço que ele percorre também, ó, que ele percorre um espaço grande, um espaço menor, um espaço menor, 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 tá? Eu queria que vocês tentassem pensar nisso em relação ao pêndulo, que vai diminuindo, tá? Ele não, o pêndulo diminuindo de velocidade não vai ficando rápido, tá? Ele não vai ficando assim, pum, 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 pum. Ele vai simplesmente diminuindo, tá? Então ele tem uma outra relação com o tempo. Vamos dar uma olhada aqui nesse pêndulo e vamos fazer um exercíciozinho rapidinho, tá? Depois eu quero que vocês experimentem. Esse pêndulo aqui tá um desenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um peg para ele, tá? Então, cadê? Pêndulo tá aqui. Vou criar um peg, ó, Ctrl P. Esse peg, eu vou mudar o pivô dele, eu vou colocar o pivô do peg aqui em cima, né? Aqui, tá? E agora eu vou começar a animar esse cara pelo peg, posso até marcar essa opção, tá? Por aqui, ok? Então ele vai girar e vai diminuir. Primeira coisa que eu vou fazer é estender. Bom, então eu vou criar um contexto antes de começar essa animação. Eu vou criar um contexto aqui para ela, que vai ser o seguinte. Eu vou diminuir o tamanho do bichinho aqui, né? Posso até desligar o animate para diminuir. Deixa ela menorzinha, tá bom? E vou criar aqui uma situação, digamos que isso seja um pêndulo e alguém quer passar por aqui. Então vou criar uma imagem aqui de referência. Só de referência, tá? Então, sei lá, tem uma plataforma aqui e a pessoa tem que pular. De repente tem uma passagem assim.
tá? Ou, quem sabe, uma coisa mais sinistra, tem uma cama aqui, né? Uma cama e isso é uma cama, tá? Cama. Usem a imaginação. Tem uma cama aqui e tem um camarada aqui, bonitinho, tá? Pronto para ser picotado. Pronto, tá? Então pode ser isso. Esse é meu contexto. Então eu vou fazer o que? Esse pêndulo descendo, balançando aqui e ao mesmo tempo descendo, tá? E eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou primeiro fazer esse pêndulo baixando e parando, tá? Mas só para a gente ter um contexto, uma situação. Então vamos lá. Esse aqui eu vou estender esse desenho e por enquanto eu vou até deixar ele desligado aqui para não incomodar muito a gente. O que eu vou fazer? Vou pensar aqui no pêndulo, numa posição, né, nos nossos extremos. Então ele vai começar aqui, depois ele vem para cá, né? Então tá aqui bonitinho, ó. Começa nesta posição, ok? Eu vou avançar minha timeline e vou fazer ele chegar no outro lado. Aí aquilo, vocês podem pegar e tentar fazer uma referência, né, um vídeo ou uma imagem, ou pegar uma corda e ver mais ou menos quanto que é o tempo. No começo, vale a pena tentar pegar um cronômetro e ter uma ideia de quanto tempo ele vai demorar na sua concepção, né? E é claro que a gente tem que pensar também em escala. Se esse pêndulo é uma coisa pequenininha, ele pode se mexer de uma maneira. Se ele é um pêndulo gigantesco, do tamanho de uma, sei lá do que, ele vai percorrer um espaço enorme, então ele vai demorar mais tempo. Se ele percorre 100 metros para chegar de um lado ao outro, ele vai levar um tempinho razoável, né, para fazer isso. Mas vocês podem fazer cronometrar e ver quanto que dá. Tá? Eu vou colocar aqui 25 frames, vou colocar um segundo, né, para ele sair daqui e chegar até o outro lado, para a gente ver o que acontece. Então, ó, no 25º frame, ele vai chegar desse lado. Se vocês quiserem uma precisão ou uma referência para ver, né, para onde como que ele está diminuindo, a gente também pode criar uma camada, ou até abrir essa camada de referência, e posso colocar aqui, ó. No primeiro frame ele estava aqui, tá? Depois ele veio para cá, e aí a gente vai diminuindo, tá? Tentando diminuir proporcionalmente. Eu vou fazer ele voltar para o mesmo lugar, só para a gente ver o timing, tá? Então, para ele voltar para o mesmo lugar, eu vou até copiar esse keyframe, Ctrl C, e no frame 50 vou dar um Ctrl V, tá? E aí a gente vai deixar um loopzinho para ver como é que funciona essas coisas. A primeira coisa é que não tem timing nenhum, né? Ele está em velocidade constante, ele vai, bate e volta, tum, né? Então, animação horrível. Primeira coisa que a gente vai fazer é suavizar essa animação, tá? Então eu posso selecionar aqui essas curvas, ó, selecionei o primeiro frame, apertei Shift, selecionei o último. Eu posso marcar essa opção aqui, ó, para ele suavizar. Agora ele fez o easy in, easy out, né? Então ele vai acelerar e frear, tá? E vamos ver se deu certo, ó. Acelerou e freou. Posso até achar que está rápido, se estiver rápido, enfim, aumento o tempo. Nesse caso aqui, já que eu defini meu espaço, eu posso aumentar o tempo, né? Por exemplo, 30 frames, 30 e a volta 60. Por que não, né? Vamos ver. Acho que ficou mais legal, tá? Ó. E olha só que legal, né? Botar um sonzinho. E aí, beleza. A partir de agora, então, eu vou de 30 em 30 e vou diminuindo o espaço, tá? Então, aqui, por exemplo, em 60 eu vou em 90, vou selecionar o meu pêndulo pelo PEG e vou girar. Desculpa, aqui ele foi um pouquinho. Na volta, ele já teve uma perda, né? Então ele veio um pouquinho menos. Ok? Aqui, ó, frame 90, um pouquinho, ficaria mais ou menos aqui, com um pouquinho de perda. Aqui. Ó, esse desenho aqui do pêndulo está até 130, a gente pode estender o máximo que der. Tá bom? Aqui, vamos ver. Então, 60 está aqui. Desculpa, 90. Então, de 90 com 30 dá 120. 120. Vou estender meu desenho de referência também, tá?
120, meu pêndulo agora vai vir para cá, tá? 150 para cá. Percebam que eu estou fazendo aqui no feeling, né? No olhão mesmo. Posso aumentar, né? Vou precisar aumentar, na verdade, essa minha timeline. Vou botar aqui, acho que 250 vai. Então F5 para estender esse aqui também. Então tá, 150 está aqui, 180 vai estar aqui, 210, diminui um pouquinho, 240, né? 240, um pouquinho. E aí assim, eu posso, né? Boa parte das vezes eu posso selecionar os meus frames aqui e simplesmente usar o Easy Easy, nesse caso vai funcionar, que é o que? Curva automática. Então eu posso simplesmente clicar aqui e marcar todo mundo, porque se eu der um preview aqui, ele só avisou só o começo, tá? Se eu der um play, ó, a partir daqui ele vai ficar travado, ó. Então já perdeu todo o timing, né? Então eu posso selecionar todos os frames e marcar essa curva aqui, ó, que eu escolhi. E dar um preview. Tá? E aí, se por um acaso vocês acharem que ela está acelerando demais, né, a gente pode trabalhar com essas curvas. Agora, vamos entender, tá, antes de qualquer coisa, vamos entender aqui como que ela está funcionando no gráfico. Tá? Então, vamos abrir aqui a função. Tem vários pontos, né? Quando você marca um keyframe, ele vai chavear todo mundo. Só que no caso aqui eu só mexi com a rotação. Então, eu vou desligar essa galera e vou direto no meu ângulo em Z, que é a minha rotação. Tá? Aqui, olha só o gráfico que ele vai me dar. Esse foi o gráfico que ele fez para mim, tá? E aí a gente pode perceber algumas coisas, né? Por exemplo, aqui ele tem um desenho que parece que ele vai ficando maior, então eventualmente a gente pode, né, tentar mexer no tempo. Vamos ver aqui. Mas ele está interessante, olha só. Aqui eu tenho, né, um ponto, ele veio para o outro lado, aí veio para esse lado, diminuiu. Aqui é o meu zero da cena, né, minha origem, ou seja, rotação zero. Aqui valores positivos de rotação e para baixo valores negativos. Então a cada giro, digamos assim, inteiro, né, ele vai diminuindo um pouco, ó. E dá para ver que ele tem um caimento até numa proporção legal. Se por um acaso aqui ele caiu um pouquinho diferente desse caimento de cima, eu posso clicar num ponto e baixar um pouquinho, ó. Fazer uma coisa aqui também para tentar ajustar. E aí assim, esse cara que estava perto do zero, eu vou aumentar um pouquinho, colocar mais voltas, né? Olhando aqui a animação, ele vai vindo, diminuindo. Tem a impressão que aqui, ó, ele meio que para de uma vez, ele tem uma movimentação meio estranha, assim. Vou até dar um preview aqui para ver como é que tá o movimento dele de fato, né? Porque às vezes, como eu fiz aqui, eu usei uma textura, ele tem uma leitura que às vezes dá uma travada, tá? Então, para garantir o que está rolando mesmo, a gente pode dar um preview e ver o resultado em tela, tá? Do vídeo, né? Ele grava um vídeo disso. A gente pode dar uma olhadinha. Pode ver o que acontece, ó. Tá? Aí a gente já tem uma noção melhor do que está acontecendo aqui. Bom, e acho que está razoavelmente interessante. Eu posso colocar mais um, né, aqui para ele parar no zero. Ou se eu quiser, eu posso adicionar também mais um movimentinho aí. Mas eu vou simplesmente, né, colocar ele aqui, nesse 240. Vou avançar mais um pouquinho para fechar o movimento, tá? Então vou botar aqui 240, depois então ele vai para 270.
Vou estender o desenho, né? Estender a figura. E vou daqui, então 240, opa. Na verdade aqui ele teve uma 210, 240. E em 270 eu vou colocar ele zerado, tá? Então aqui em ângulo em Z. Aqui em Z, ó. Eu vou selecionar esse carinha aqui e vou marcar no valor aqui em cima, 0. Rotação 0 para ele, tá? Se quiser eu posso selecionar esses dois pontinhos e já dar aqui o Easy Easy também, ó. Que ele já vai suavizar, tá? É interessante também a gente pensar nessa questão, né? Como eu usei uma imagem, pela primeira vez a gente está usando uma imagem que não é exatamente uma imagem vetorial, é aquela imagem que a gente importada do Photoshop e adaptou, ele tem um outro tempo de leitura, tá? Então, às vezes o arquivo fica pesado, você não consegue entender exatamente o timing, porque ele não está dando conta de tocar isso em tempo real. Para resolver, a gente tem que dar um preview, tá? A gente tem que apertar esse cara aqui, ele vai fazer um preview e a gente vai ter uma noção exata de como está o timing dessa cena. Aqui, para finalizar, então, vamos dar uma olhadinha. E aí ele vai parando, uma boa. E beleza, tá? O que a gente pode fazer agora para dentro daquele contexto lá, né? Ó, essa ceninha aqui. E aí eu já vou lançar o exercício para vocês, que é o seguinte: eu vou fazer esse cara descendo, né? Então eu vou ter um contexto e o desafio aqui eu desafio vocês a criarem um contexto mais bizarro, mais estranho, mais esdrúxulo, mais esquisito, tá bom? Então vai ser um contest aqui, um concurso para fazer com esse pêndulo alguma coisa assim que nos traga aflição, agonia, sei lá, qualquer coisa, tá? Ou alguma coisa lúdica, tem um prato com, sei lá, umas frutas aqui, aí o bicho corta as frutas e tudo mais e tá tudo certo. Tá bom? Então assim, o que eu posso fazer nesse caso para que esse objeto desça? Eu posso pegar esse pêndulo e baixar ele, né? Só que eu já tenho keyframes marcados. Se eu pegar simplesmente esse cara e nesse frame, chegar aqui no último frame, né, eu colocar ele, por exemplo, no último frame. Por que eu dividi a tela aqui? No último frame eu colocar ele aqui embaixo. Será que vai fazer diferença? Ó. O que acontece? Ele fica aqui, lá em cima o tempo todo e quando chega no último keyframe, tá? No penúltimo keyframe, ó, nesse keyframe aqui, para esse que ele baixa, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui a posição em Y, né? É Y? Z, Y. Posição em Y, eu tenho vários keyframes, porque cada hora que eu marquei, né? Cada momento que eu marquei um keyframe, ele marcou lá aqui também, tá? Então, o que eu posso fazer em termos de curva para não precisar criar esse keyframe, não precisar criar um elemento extra ou continuar trabalhando no editor de curvas. Eu posso manter o primeiro keyframe e o último, da posição em Y. O resto vai continuar lá, tá? Então, o que eu poderia fazer? Apagar esses caras aqui do meio. Então, assim, a posição em Y tem o primeiro frame e o último. Pegar esse último e baixar, tá? Eu posso baixar aqui na mão, na curva, no editor de curvas, ou então selecionar aqui o último frame e, de fato, posicionar ele lá embaixo, tá? Aí ele vai fazer, ó. Ele vai fazer... Não é porque que não quer. Ele vai fazer isso aqui. Ok? Parecia que estava com Bezier. Se tiver, eu posso selecionar aqui e colocar linear. Tira esse motion trail. E agora eu vou dar um preview de novo para ver o que acontece.
Tá, olha lá. E vai descendo. É tipo, desceu muito rápido, ficou estranho. Aí a gente começa a brincar, né, com os parâmetros. De repente não descer tudo. Tá? Ele vai descendo na boa. E aí, já que ele está descendo na boa, de repente o primeiro frame pode estar mais embaixo, né? Ele começa... Ou logo os dois, né? Pode começar aqui mais embaixo. E ele vai chegar lá mais perto, né? Tá? Uma outra maneira, se eu quisesse, por exemplo, não quero ficar apagando esses frames intermediários, quero manter isso aqui retinho. Tudo bem, também, não tem problema. Eu vou copiar aqui, ó, o primeiro frame eu vou copiar. Vou colar aqui o valor do primeiro frame no último, para ele ficar retinho, tá? Eu vou experimentar aqui agora, ter um outro peg, tá? Vou aqui no Node View, colocar um outro peg. Esse peg aqui pode ser, por exemplo, pai do pêndulo. Um outro peg, que eu posso, claro, ajustar o pivô também para cá, ou para um outro lugar qualquer para ficar diferente. Eu posso animar esse peg, tá? Então, no primeiro frame o peg está aqui, beleza, marquei um keyframe. No último frame, o meu peg pode estar aqui, tá bom? E aí eu tenho, ó, a mesma situação, tá? Ele vai descendo. Agora para um outro elemento, na verdade, tá? Então, só para a gente pensar. Então, como exercício, eu queria que vocês experimentassem essa animação do pêndulo e que criassem um contexto interessante, tá? Para deixar essa cena divertida. Então, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.